Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um CesaraCast. Hoje a gente vai falar de fãs e cultura participativa. Eu tô aqui com ele, do meu lado direito, anti-esquerdo, Felipe Alves. Que começar logo por mim, pra complicar. Eu não pensei, começa aí pelo João, faz de novo essa parte. Não, vai Isso não aí vai entrar, você tá passando vergonha agora. Você começou porque você é o mais bonito. Você foi em cima do que tá mais preparado. Não pensei nem no assunto, você quer que eu tenha uma introdução. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um CesaraCast. Hoje a gente vai falar de fãs e cultura participativa. E eu tenho aqui comigo, ele, no meu braço direito, anti-esquerdo, o menino mais misterioso do Centro de Artes, Felipe Alves. Mas você tá de sacanagem, eu falei pra mudar a ordem. Tem que começar com você é o braço direito. Certo. Então agora vai assim então. Fala boa noite, pessoal. Boa noite, eu desconfortável. E aqui do meu lado esquerdo, anti-direito, o menino que tem o nome mais fofo do Centro de Artes, João Pedro Flor. Boa noite, pessoal. Pãozinho de mel. Que voz aveludada. E aqui na minha frente, ele, que é a única pessoa que tem credibilidade ainda nesse grupo, que veio pra salvar a gente, Paulo Ricardo Garcia. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando é que tu tá ouvindo isso. O cara pensou no usuário, hein? E temos um convidado especial hoje, que ele veio desesperado falar com a gente que não tem grupo, Eduardo Ventromilli. Boa noite, gente. Nossa, foi genérico esse, hein? E aí, gurizada, muito boa noite. Tá, então vamos parar de papo e vamos direto pro assunto. Então, cultura participativa é uma expressão designada para representar a forma como a sociedade contemporânea mudou, uma mudança no modo de como as pessoas se relacionam com os meios de comunicação. Antes, os papéis de produtores e consumidores de informação eram outros. Hoje em dia, o fã também faz conteúdo. O ciberespaço é o ambiente que propiciou a emergência da construção coletiva de inteligência, pois permitiu a interação das pessoas, gerando uma nova forma de construção e participação coletiva para a criação de conteúdo. Esse novo meio de comunicação gera o que se conhece por cibercultura, consiste na interconexão e na criação de comunidades. A cibercultura tem uma relação direta com a inteligência coletiva, aspirando à ideia de construção de um laço social. Normalmente não são fundados sobre relações institucionais, e a inteligência coletiva é o que resulta da cultura participativa. A noção de cultura participativa é um contraste com a passividade dos meios de comunicação mais tradicional que produzem conteúdo para os espectadores. A cultura participativa enxerga os consumidores de mídia como possíveis participantes que interagem para formar novos conteúdos. O consumidor, em seu novo papel, passa a ser ativo, produtivo e sociável, podendo assim expressar sua criatividade e agir com maior liberdade. Assim, na cultura participativa, o público reconfigura sua função e ganha poder, em parte devido às tecnologias de comunicação pós-modernas, e passam a participar intimamente no modo de fazer cultura. São os casos dos fanfics e fanfilmes. Com o advento e a popularização da internet, tornou-se possível a produção de conteúdos feitos por fãs que fazem uso de plataformas como sites, blogs e redes sociais para interagir e compartilhar informações com internautas que têm interesses semelhantes aos seus. Para Jenkins, a cultura participativa diminui barreiras à expressão artística, o que aumenta o estímulo à criação e partilha do que criamos com os outros. Jenkins entende que o ambiente da internet é favorável para a ampliação da interação social, como um espaço de criação colaborativa. Jenkins, no livro de Cultura da Convergência, ele diz que cada vez mais a web tem se tornado um local de participação do consumidor. É importante salientar que o público abandona o estereótipo de que eles são só um consumidor desse conteúdo e eles começam a fazer parte de colaboradores ativos. Diante desse papel novo que eles apresentam, começam a acontecer novas transformações dentro da sociedade por conta disso. Já dá pra dar um gancho nisso aí mesmo. Uma das principais consequências que a gente pode ver disso daí, os canais do YouTube. Então, quais os cases agora? Acho que o do João é bom pra começar. Eu vou falar de um case sobre o LoL, que é um jogo onde tem skins para vários personagens que muda a aparência dele. Especificamente de um que é sobre a personagem Oriana Estrela Negra, que foi uma skin lançada, que mas antes disso um fã criou uma fanart dela. E no Reddit acabou meio que criando um hype em cima disso. E a Riot Games comprou a ideia, no caso. E depois de algum tempo, ela implementou essa skin em jogo. A Oriana Estrela Negra foi inspirada na skin Trash Estrela Negra, que já existia em jogo. Legal esse caso, João. Pelo que eu fiquei sabendo, a Riot contrata vários fãs, assim, que fazem trabalhos artísticos e tal. Você sabe se eles contrataram esse cara ou só fizeram a skin dele? Só fizeram a skin dele mesmo. Eles não chegaram a contratar ele, não. Eu acho importante o trabalho do fã e também a visão da Riot Games, no caso, de valorizar o trabalho do fã. Porque não basta simplesmente ele criar e mostrar para as pessoas a ação da Riot comprando essa skin ou pagando para ele fazer a arte de outras skins, já mostra uma participação direta e uma participação mais influente dos fãs e dessa cultura dos games no próprio produto. Então, acredito que essa união entre fã e o produto, no caso o jogo, LoL, tem só a ganhar com isso, essa união. Acho que dá pra puxar o link do Eduardo, né? Aproveitando o gancho do League of Legends aí, a gente pode falar também da questão dos streamers, né? Como, por exemplo, o Hakim e o Felipe Noronha, mais conhecido como Yoda, que são caras que conseguiram crescer não só com League of Legends, como com o público deles dentro das streams, tipo, no meio da geração de conteúdo
conteúdo, os caras começaram a conseguir fazer trabalhos por fora, não só do League of Legends, mas como criar marcas e uma empresa em cima disso. Conseguiram ser movimentados basicamente só pelo pessoal que segue eles. E é interessante dos streamers que eles são fãs do jogo, geraram conteúdo sobre o jogo e também adquiriram fãs sobre eles. Então é uma parada que circula, assim, uma cultura que circula. Eu acho que dá pra dar um exemplo do BRTT nesse troço aí, que o BRTT criou a marca dele. Junto com o público dele, que já era absurdo por ele ser um dos caras mais famosos, ele criou a marca dele chamada Respeita, que hoje em dia ela é bem grande dentro do cenário de hip hop e tudo mais. Hip hop? É, pô, quem investe Respeita é hip hop. Usar barreta. Exatamente. Então eu vou aproveitando o case sobre o League of Legends, o LoL, falar do case no jogo do Dota 2, que é um jogo que precedeu o League of Legends, né? E é no mesmo estilo de jogo. Ele tem um case bem curioso que apareceu até em filme da empresa da Valve, que é o Free to Play. Esse case em específico dentro deste filme é do jogador profissional Daniel Ishutin. É um ucraniano nascido na cidade de Lviv. É um dos jogadores mais importantes no cenário de Dota 2 e um dos mais ricos do mundo, ganhando aproximadamente $570 mil em prêmios de torneios até o momento. E ele é muito conhecido por ser muito carismático e também ser um dos melhores do mundo na sua posição dentro do jogo. E por que eu falo dele? Eu falo dele porque o cenário do jogo do Dota 2 proporcionou para ele um crescimento tanto pessoal quanto profissional muito grande. Ele mora na cidade de Lviv desde que nasceu e é uma cidade bem no interior da Ucrânia. Desde sempre ele nunca teve um computador, ele nunca teve condições de jogar no computador em casa. Ele começou a participar de campeonatos em Lan House e quando ele teve a oportunidade de jogar no seu próprio computador, seria no caso o computador do irmão dele se casou e acabou se mudando. E a família dele, muito pobre, para se alimentar, eles pescavam peixe num lago que tinha próximo à casa deles. Eram bem humildes, assim. Conforme ele foi jogando, foi tomando conhecimento, foi participando de campeonatos, ele começou a ter uma condição melhor a jogar, conseguiu comprar o seu próprio computador. E assim que ele começou, em 2006, a participar de um campeonato profissional, numa equipe ucraniana, e ele começou a tomar reconhecimento, ele pôde ajudar a família dele, que era muito humilde. A mãe e o pai dele chegaram a ficar desempregados uma época, e isso é mostrado nesse filme da Valve, que é a empresa que detém os direitos do Dota 2, mostrando toda essa fase que ele passou e o jogo ajudou ele a ajudar a família, né? Com isso, depois que ele começou a crescer profissional, ele começou a ter essa história e ser muito carismático, os fãs serem muito próximos dele e ele responder sempre de maneira muito carismática, começou a ter uma legião de fãs muito forte. E aí quando começou a ter campeonatos grandes, esses fãs começaram a apoiar muito ele, comprar roupas da equipe que ele jogava pra torcer só pra ele, porque ele tem toda essa história de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e acabou que hoje em dia ele é um dos mais bem-sucedidos nesse jogo, na posição que ele joga, ajudou a família dele e ele tem toda essa legião de fãs que vão atrás dele. Agora, recentemente, ele saiu da equipe que ele foi campeão mundial, que é a Nave, e os fãs mudaram junto com ele. A partir do momento que ele vai escolher outro time, os fãs vão junto com ele. Qual é o nome dele? Dendi. É o Daniel Ishutin, ou Dendi. Mas ele faz stream ou ele é só por ser jogador? Esses fãs, no caso. Ele faz stream, ele ganha dinheiro com streams e ele também ganha dinheiro vendendo os produtos que levam o nome dele, por exemplo, mousepads, mouse, teclado, que levam a assinatura dele. E além disso, ele tem o salário de equipe. Interessante isso que você falou, Paulo, do jogador mudar de time e a torcida ir junto com ele. Isso não acontece no futebol, né? Depende. Depende do que. Ele não fala nada, mas quando ele fala, Quando ele fala, destrói o podcast. eu discordo dessa opinião. Por quê? Ué, só vê a galera que o Cristiano Ronaldo foi pra Juventus, todo mundo troca de camisa, Neymar é a mesma coisa. No Brasil. Foi assim também com a questão do BRTT aí no LoL. No momento que ele entrou pro Isso. Flamengo lá, foi todo mundo que era fã dele porque tava na PEN, na Red Canids, Red começou a torcer pra Flamengo por causa dele. No futebol isso não rola tanto, futebol brasileiro. Tô falando futebol bom, futebol raiz, não futebol europeu, esses Nutella aí. O Paulo, ele deu um exemplo benéfico da cultura dos fãs, mas eu tenho um exemplo do caos, que é os fãs de CS aqui no Brasil. Teve um dos maiores campeonatos mundiais que aconteceu aqui no Brasil, em Belo Horizonte, esse ano, e os fãs começaram a passar debaixo da grade, invadir a área dos jogadores, e foi um caos, assim. Tem até foto do absurdo. Tem os dois pontos de vista, o ponto de vista do jogador e o ponto de vista dos fãs. As pessoas estão ali embaixo da cerca, principalmente para assinar os produtos. Os jogadores profissionais têm seus produtos personalizados, são mousepads, camisetas e tal, o pessoal querendo assinatura fervendo, assim. Porque só uma assinaturazinha que o cara bote ali já aumenta o preço pelo menos em 100 vezes, né? Não. Se pá, Tem algum autógrafo, Bruno? não tenho. Eu tenho a paleta do Esteban, velho, conta. Aí, ó, cara, Eu acho que é boa pra fazer fogo. Vamos fazer chifre no PC Siqueira.
Tá, então eu não vou falar do case dos irmãos Neto, então. Não, peraí, agora você vai falar. Agora tu vai ter Irmãos Neto, gosta. Eu acho que é o melhor case possível pra se apresentar numa situação dessa, né? Uns cases que a gente não pode deixar passar aqui é a questão dos irmãos Neto, né? Eu tô só esperando por isso. Quando tá falando de joguinho, não tenho nada pra dizer. Nunca tenho alguma coisa pra dizer dos irmãos Neto, né? Tem que falar mal, pô. Falar mal? Isso é perfeito agora pra linkar com os irmãos Neto, que é o nível mais baixo. Esse caso tem que pode pisar na cabeça dessas pessoas. Tem boneco do Lucas Neto vestido de foca pra vender por 40 reais. Então, aproveitando o gatilho dos produtos aí. Coloca a foto aí do bonequinho da foca. Bota aqui. Os caras simplesmente que o canal dele já bombava, foi pra fora do país estudar, quando voltou sabendo como comprar o público dele, e agora tem uma legião de crianças carregando o canal dele nas costas, né? Assim como o do irmão dele, o Lucas Neto. Vieram fazer show aqui em Pelotas também, né? Tá patrocinando o Botafogo, inclusive. Verdade. Por isso que o Botafogo tá na merda que tá. Isso é meio que um aspecto negativo também, porque os caras se aproveitam disso pra gerar grana de um pessoal que muitas vezes não tem noção do que tá fazendo ali com eles. E tem um monte de vídeo que ele fala um monte de merda também. Sim. Vídeo de joguinho pra criança que ele tá falando. Tem vídeos que eles falam coisas completamente inúteis só pra ganhar visualizações. Sim, outras vezes eles trazem assuntos que pelo menos seriam mais 16 pra um público que eles sabem que as crianças não passam de 12, 13 anos, tá ligado? Sem falar na banheira de Nutella. Aí apelou. E olha que não é o mais baixo que teve baixo, hein? Teve coisa mais baixo, hein? Ele faz aquele modo retardado dele lá, porque pra quem assiste aquilo ali pode ser divertido. Isso aqui numa escola que mandou bilhetinho pros pais pra não deixar eles assistirem o canal do cara. E o Felipe Neto passa falando que o canal dele não é para crianças, mas é óbvio que quem assiste o canal dele são crianças. Sem falar que o papel deles, na verdade, é de deseducar as crianças. Eles não têm nenhuma utilidade. Puxando esse lado aí dos youtubers, eu tenho outro case aqui de uma youtuber que ela postou um story assim: vocês querem coisas pra falar, pra criticar? Eu conheço ele há 10 dias. Já moramos juntos, já temos uma tatuagem completa, trabalhamos juntos, agora usem isso nos comentários mais criativos para desdenhar do nosso relacionamento. Porque a gente não liga, porque só eu e ele sentimos na pele e sabemos o turbilhão de coisas que a gente passou para estarmos juntos agora. Aí o próximo stories, a gente terminou. 2 horas depois, eles terminaram. Sério, cara. Isso porque ele era adorador. É um belo exemplo de como não fazer. O lado negativo também, que os fãs participaram e acabaram com o relacionamento, cara. Eu achei muito engraçado isso, dei muita risada. Pode ter sido jogada de marketing também, né? Provavelmente foi. Provavelmente foi, mas foi muito engraçado, eu quis colocar aqui pra dar risada. Tá, então pra linkar com isso, quando a gente falou do fã participando da criação e sendo convidado, há 6 anos atrás um artista criou ilustrações de Pokémon dinossauros, que eram ilustrações realistas. Anos depois, quando o filme do Detetive Pikachu estava sendo produzido, ele foi convidado para participar da produção por alguém que simplesmente usou o Google e pesquisou pelo tema e acabou chegando nele. Esse Mil parece um fetúlio, cara. Belo complementado. Parece um sucesso. Esse Mil parece um fedulho. Tem um cara que é fã de Pokémon, ele foi lá, fez fanart sem nenhuma pretensão, só pra postar na internet, para outros fãs do Pokémon verem, darem opiniões. E ele acabou sendo contratado pela empresa pra fazer o filme novo, o Detetive Pikachu. É, mas uma empresa aí, além da Rush Games, que deu credibilidade aos fãs, são uma fanart, né? Vamos concluir como então essa parada bem. Dá pra dizer assim, tipo, como a gente... Tá em constante transformação e que a tendência é que quanto mais o tempo passar, os fãs vão participar mais dos serviços e dos produtos, criando um ciclo onde todo o produto que é feito e o serviço que é realizado, o fã tem influência direta e participação direta no produto, no serviço final. Que existe tanto um lado positivo quanto um lado negativo nisso, né? Isso leva em relação como quanto o artista vai utilizar disso pra se promover e como ele vai se aproveitar disso. Como ele vai sofrer disso também. Os irmãos Neto usam isso para se promover, mas de maneira negativa. Eles não prestam um serviço positivo, e sim um serviço que não tem muita relevância para as crianças e para os adolescentes, às vezes até deseducando os mesmos, e aí no final acabam que só querem ganhar visualizações e likes para ganhar dinheiro, sem se importar com o resultado final, com o que eles estão fazendo, as consequências, na verdade. Cara, ninguém mais vai falar, só eu vou falar uma coisa. Fiquem longe dos jogos. Façam como o Felipe, não tenham redes sociais. Então, galera, esse foi o CesaraCast 257. Falamos de fãs, cultura participativa e tudo mais. Espero que tenham gostado. A gente volta semana que vem com mais um episódio. Vamos falar só sobre Pokémon semana que vem. Então, espero vocês e até mais. Obrigado a todos que participaram aqui e tchau. A parte que suporta mais calor no corpo são os pés. Puta, aí ó, o vídeo do Pelanga dando soco no maluco lá do carro dele. Vou pôr só essa parte do Felipe falando.
É o vídeo aparecendo atrás. Ô, cacete, caiu meu mouse. Cara, o Pelanz deu um tapa no mouse, Paulo.